Salutations everybody! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. We cover topics ranging from basic to advanced, do básico ao avançado, e falamos de vocabulário, gramática, inglês para negócios. We have almost 700 videos available in my channel, quase 700 vídeos, se é que já não passou 700 vídeos, eu tenho que contar, mas tem vídeo pra caramba para você poder assistir. Tem um curso completo de gramática, tem vídeos especializados tratando de vocabulário, tanto de vocabulário do cotidiano, quanto vocabulário um nível mais avançado, nível formal, vocabulário de inglês para negócios. I've been recording videos since the beginning of 2020, desde o início de 2020 que eu venho gravando vídeos. So, before we begin, subscribe to the channel, assine o canal, ative o sininho da notificação para receber as últimas atualizações. Give a thumbs up. If you enjoy the content from my videos, dê um joinha, prestigie aí o canal. Nós estamos resolvendo a prova da CESP de 2008, tá? O concurso de 2008 da Petrobras. Nós já resolvemos 2 textos, tá? E nós vamos para o terceiro texto dessa prova. Essa prova foi grande, a prova de inglês foi bem extensa, porque ela foi realizada em um turno, ou seja, teve conhecimentos básicos de manhã e conhecimentos específicos à tarde, por isso que ela foi mais extensa. Alright, so, without further ado, let's get into it. Sem mais delongas, vamos começar. Bom, este aqui é o texto, tá, que a gente vai começar a ver hoje. Não sei se vai dar tempo pra gente ver tudo, mas vamos lá. Bom, um detalhe que eu queria falar com vocês antes de começar... Ih, gente, eu acabei pulando de página. Sem querer, perdão. Um detalhe importante que eu queria falar com vocês é o seguinte. Essa prova ela é de múltipla escolha, tá? Todas as provas Petrobras, certo e errado, eu já resolvi. Então, essa é a última prova da CESP. Antes da prova que vai ser agora, né, no mês de fevereiro. Existem várias provas que a gente vem resolvendo, tá, da Sesgran Rio, da Banca Sesgran Rio para a Petrobras. Por que que eu estou resolvendo todas as provas da Petrobras primeiro? Primeiro, porque tem um concurso. Segundo, interpretação de texto é algo mais que universal, ou seja, independente da banca, as abordagens elas não mudam tanto, pelo menos eu venho notando que as abordagens na interpretação, na cobrança de vocabulário, na ligação dos termos de gramática não é muito diferente. E uma coisa muito importante que eu já venho falando com vocês é os textos que aparecem no concurso da CESP são textos recentes. Recentes que eu digo em relação à data da prova. Então, se a data da prova é fevereiro de 2020, então o texto provavelmente virá de notícias, artigos, ou de 2021, ou de fevereiro de 2022, perdão. Ou de fevereiro de 2022, ou do início do ano, pode ser do final do ano passado. E é por esse motivo que eu também venho trazendo textos, tradução de textos, para que vocês entendam melhor essa conjuntura. Vamos lá. This text refers to questions from 44 through 50. Então, o que está dizendo aqui? Que este texto se refere às questões que vão da 44 a 50. Então, é um texto bem extenso, tá? Nós vamos ler frase por frase e traduzindo as questões. With oil prices some 3 times higher than a decade ago,
and access to more than half of the petroleum reserves on the planet beneath nations vulnerable to the whims of political influences, it's understandable that Americans want Washington to free them of dependence on foreign energy. Tem uma palavra aqui que eu não sei o que é, eu vou procurar aqui, ó, o significado. Ai, Thales, mas você não sabe tudo? Não, não sei tudo. Então, vamos entender melhor o que é essa palavra. Tá. Aqui, ó, whim. Quando eu tenho uma frase com whim, ó, she bought it on a whim, quer dizer que ela comprou it, no caso produto ou serviço, né, qualquer coisa, por impulso. It's a sudden desire or change of mind. Então, é um desejo repentino ou mudança de ideia. Especialmente uma que seja não usual ou sem explicação. Então, pode ser impulso, algo que vai acontecer, ideia. Então, tá, tem esse sentido aqui. Então, vamos retornar ao texto. Com os preços do petróleo, então ele já começa a frase com uma preposição. Não é muito comum, tá? Mas a frase, ela pode começar com preposição. Com os preços do petróleo. Some quer dizer algum ou alguma, alguns, algumas, né? Algumas 3 vezes maior, ou seja, eu estou estimando aqui que os preços do petróleo estejam em torno ou por volta de 3 vezes maior, higher. Aqui temos o comparativo de superioridade, que acrescenta o ER ao adjetivo high, que é elevado, alto. Então eu falo que é mais alto. Mais alto do que uma década atrás. A decade ago. Ago quer dizer atrás. Later quer dizer mais tarde. Quando eu falo assim, a decade later, uma década depois. A decade ago, uma década atrás. E acesso a mais de metade, more than half, mais do que, mais que metade. O than, ele é usado muito no comparativo de superioridade, né? Quando você assim, ó, more intelligent than, mais inteligente que, more than, mais que, ou mais do que, half, metade, mais que metade das reservas de petróleo no planeta. Aqui nós temos uma preposição beneath, que é debaixo de, né? Eu acredito que seja debaixo de. Beneath. Beneath quer dizer em uma camada inferior ou em um nível menor. Então é debaixo de. Tem esse significado. Você pode usar a palavra underneath, below. Eu coloquei aqui para você ter uma ideia de significados similares, né? Agora, a diferença é que quando você fala beneath ou underneath geralmente ele tem contato. Underneath your clothes, debaixo da sua roupa, por exemplo. Underneath, porque a sua pele toca a roupa. Então, underneath. Ou beneath. É uma preposição que, assim, ela é bastante comum em textos e vocês têm que ser capazes de identificar esse tipo de preposição, tá? Mais do que a metade das reservas de petróleo no planeta, abaixo de nações vulneráveis às influências políticas. Quando você vê esse texto aqui, ó, por exemplo, eu não sabia exatamente o que significava whims.
Vamos traduzir de novo, só para você ter uma ideia. Ó, com preços do petróleo em torno de 3 vezes maior do que uma década atrás e acesso a mais que metade das reservas de petróleo no planeta, abaixo de nações vulneráveis aos de influências políticas, aos ou às ideias, aos desejos, né? Tem esse sentido. Mas eu não preciso dessa palavra win. Eu poderia dizer que as nações vulneráveis às influências políticas. Já seria completamente possível eu entender essa frase sem ter o significado da palavra win, tá? Mas eu gosto de saber qual é o significado da palavra exatamente. É compreensível, it's understandable. Então aqui, ó, eu vou abrir o Word só para mostrar para vocês. Dá um zoom aqui básico. Understand. Understand é o verbo compreender, né? Você tem o passado dele, que é understood. Undertaken. Undertaken? Understood? Understood. Acho que é understood. É porque você tem essa palavra aqui, take, took, taken. Aí eu tô confundindo. Deixa eu procurar aqui, só para ter certeza. Understand. Understand, understood. Aqui, ó. Não existe undertaken, tá, gente? É understood mesmo. Do jeito que eu coloquei lá. Ó. Understood is the past tense and past participle of understand. Então, understood é tanto o passado simples quanto o particípio passado. Então, da forma que eu coloquei aqui, tá certo. Take, took, taken é um verbo irregular, né? O verbo tomar ou levar. E understand, understood, understood. Understood, understand é verbo, mas ele pode se tornar um adjetivo ao acrescentarmos a palavra, o sufixo able. Então, understandable, compreensível, tá? Então, é compreensível que os americanos querem querem que Washington os liberte, né? To free them, para libertá-los, né? Aqui nós temos o verbo libertar, free, e them, aqui é um pronome objetivo, ou pronome objeto, que vem logo após o verbo, vem após verbos ou preposições. Them aqui faz referência a they, tá? To free them of dependence, ou seja, para libertá-los da dependência na energia estrangeira, né? Ou energia de outros países. Vou diminuir o tamanho aqui, tá? Understandable, but misguided. Então, compreensível, mas mal conduzida ou conduzida erradamente. Mis quer dizer errado, equivocado. É um prefixo muito usado, tá? Quando você tem, por exemplo, a própria palavra mistake, ou seja, é uma tomada errada, uma tomada equivocada. Misspell. I misspelled, ou seja, eu soletrei ou eu escrevi a palavra errado. Miswrite, escrever errado. Misspell, soletrar errado, né? Então, misunderstand também. Misunderstand, compreender errado. Compreender de forma equivocada. Um mal entendido, né? There seems to be a misunderstanding. Parece haver um mal entendido.
Então, misunderstand, mal entender alguma coisa. Então, é um prefixo muito usado no inglês. Então, misguided. Guided quer dizer que é conduzir ou conduzido, né? No caso, misguided, ou seja, conduzido, mal conduzido. Então, é compreensível, mas mal conduzido. The goal of energy independence is simply an illusion in an age of global interdependence. Então, o objetivo da independência energética, né? Goal, no caso, é objetivo, meta, né? O objetivo da independência energética é simplesmente, uma ilusão, an illusion, em uma era de interdependência global. Age quer dizer era, idade. Mas no sentido de, quando você fala assim, Stone Age, idade da pedra, ele quer fazer menção a um período, tá? Então, idade da pedra, Stone Age. Quando você tem um formulário, você tem que preencher a sua idade, age, 2 pontos, aí você coloca a sua idade. Então, é idade, faz menção a uma era, a um período, tá? Em uma idade ou uma era de interdependência global. The goal of the U.S. energy security through diversification is not. Eu não sei se... Eu tô pensando aqui na palavra, mas tô pensando mais na pronúncia. Vamos ver aqui. Diversification. Diversification, tá. Diversification. Pronunciei correto. É porque você tem várias palavrinhas e às vezes eu acabo me embolando, né? Mas eu pronunciei correto. Onde que eu parei? Tá. Então, o objetivo, aqui temos the goal de novo, né? Já tínhamos aqui, ó, o objetivo, o que se pretende, né? O objetivo da segurança energética americana, the goal of the U.S. Energy Security, o objetivo da segurança energética americana, através de, né? Through é através de, through, através da diversificação, não é. Então aqui está falando que a independência energética, o objetivo de ter uma independência energética é uma ilusão, mas o objetivo da segurança energética através da diversificação não é uma ilusão. Start with a reality check. Comece com um cheque de realidade, ou seja, é como se fosse assim, é uma checagem de realidade, um choque de realidade que a gente costuma dizer. Reality check, ou seja, cair na real. Começa com um cheque de realidade. In 1974, when President Nixon first called for energy independence, America was importing about 6 million barrels of oil a day from other countries, a bit more than 1/3 of consumption. Então, em 1974, tá? Lembrando o seguinte, peraí, deixa eu colocar um zoom aqui. Eu acho que eu não consigo, não estou conseguindo colocar um zoom de 300%. Tá. Antes de anos, a gente usa a preposição in. Então, em 1974, quando o presidente Nixon, primeiro, né, first, primeiro, é um numeral ordinal, a gente já falou um pouquinho deles em outros textos. Primeiro, chamou por, called for,
called for something. Called for quer dizer chamou ou clamou por, enfim, tem esse sentido, né? Quando primeiro o presidente Nixon ele chamou por independência energética, ou seja, era uma das pautas do presidente Nixon na época. América, no caso aqui, vocês sabem que América aqui é Estados Unidos, né? É muito comum eles se referirem a eles mesmos como America. America was importing, então a América estava importando. Aqui nós temos o passado contínuo, que é o verbo to be no passado, was, mais o verbo principal acrescido de ing. Estava importando cerca de 6 milhões de barris de óleo por dia. Tá? Dos outros países, né? From other countries. Dos ou a partir de outros países. A bit more than 1/3 of consumption. Um pouco mais, a bit é um pouco, bit. A bit, um pouco. Um pouco mais que 1/3, né? 1/3. Aqui também temos a aplicação do numeral ordinal, né? Third, que é terceiro. Então, 1/3 quer dizer 1/3 de consumo. Today, daily imports are around 14 million barrels, almost 2/3 of consumption. Hoje, importações diárias, daily é diário, tá? Aqui, ó, quando você tem day é dia, diário é daily, week, semana, weekly, semanalmente, month, mês, monthly, mensalmente. Então aqui o padrão de acrescentar ly para transformar em um advérbio, ele se mantém. Só que no caso da palavra day, ela termina em y já precedida de uma vogal. Nós vamos tirar o y e colocar i antes do ly, tá? Hoje, as importações diárias estão em torno de, around, em torno ou ao redor de, no caso aqui em torno de, para dar uma ideia de aproximação, em torno de 14 milhões de barris, quase, almost, quase, 2/3 do consumo. The Bush administration's prescription, more rapid exploitation of America's own dwindling reserves could make a difference. Temos uma palavrinha diferente, tá? Tem que ver o que é isso aqui. Eu já vi essa palavra, tá? Eu acho que tem a ver com volatilidade, mas eu vou pesquisar. A prescrição da administração Bush, ou seja, prescription, seria a receita da administração Bush, ou que a administração do governo Bush preconizava, vírgula, uma maior exploração rápida, né? Exploitation é quando você explora os recursos. Você já descobriu os recursos e você vai explorá-los. Exploration, por sua vez, né, é quando você vai explorar. É um estudo exploratório. Você vai explorar e verificar se ali tem recursos, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Dwindling. Gradually diminishing in size, amount or strength. Então, dwindling
quer dizer gradualmente diminuindo em tamanho, quantidade ou força, né? Intensidade. Dos sinônimos de dwindling, deixa eu ver, tem, abate, decrease, diminish, lessen and reduce. Eu gosto sempre de estudar palavras pelos sinônimos, porque eu acrescento as minhas referências vocabulares, ao invés de simplesmente traduzir, né? Eu achava que era volatilidade, mas não faz sentido ter volatilidade, porque os recursos, as reservas, elas não são voláteis, né? A gente sabe que petróleo é um recurso escasso, finito, né? Um dia vai acabar, né? Então, uma exploração mais rápida das próprias reservas que gradativamente estão diminuindo dos Estados Unidos. Poderiam fazer uma diferença. Could make a difference. Could é poderia. Make, fazer. Não? Make a difference, fazer a diferença. Could make a difference, poderia fazer uma diferença. Esse texto eu tô achando mais complicado, mais denso do que os dois primeiros, tá, gente? Os dois primeiros textos, quando você pega a prova de 2018, você vai ver que eles são mais simples que esse. But not a big difference. A combination of stepped-up production from offshore wells and successful exploitation of reserves in the Arctic Wildlife Refuge could pare dependence on foreign oil by at most a few percentage points over the next few decades. Mas não uma grande diferença. 2 pontos. Uma combinação de stepped up reserves, stepped up production, ou seja, uma produção num nível acima, uma combinação de produção acentuada, né? Porque step up significa, por exemplo, você tem steps, degraus. Quando você fala step up, você está indo para o degrau de cima. Então, você vai aumentar a produção dos poços, né? Wells é poços offshore, poços marítimos, e exploração bem-sucedida, successful, de reservas no refúgio da vida selvagem do Ártico, né? Wildlife, provavelmente é um lugar, né, que é uma reserva, algum tipo de reserva de um ecossistema, né? Uma reserva de um refúgio de vida selvagem no Ártico. Poderia não conheço esse verbo especificamente. Agora, você consegue imaginar, né? Aqui, ou parar, acabar, inibir a dependência, ou diminuir, amenizar a dependência. Vamos ver o que é pair. To pair. Tá vendo? Tem o mesmo significado, ó. Reduzir, diminuir, né? Então, todos esses são sinônimos, ó. Reduce, diminish, decrease or cut. Cortar, diminuir, reduzir. Isso mesmo. Poderia diminuir a dependência no petróleo estrangeiro. Por, vírgula. Ao máximo, at most, na maior parte das vezes, a perspectiva mais otimista,
alguns pontos percentuais, a few. O que significa a few? Uns poucos, né? Você usa few quando você tem um substantivo contável, que você consegue contar. Você fala assim, a few books, alguns livros, né? How many books do you need? Quantos livros você precisa? Aí você responde, just a few, apenas poucos livros, alguns livros. Eu vou lá e vou pegar os livros que eu preciso. A few books. Como contraponto a few, nós temos o a little. A little, um pouco. Então, para substantivos contáveis, eu uso a few, que eu consigo contar, e a little eu uso para incontáveis, eu não consigo contar. Por exemplo, a little money, pouco dinheiro. A little food, pouca comida, tá? Agora, prestem atenção, porque, por exemplo, você pode falar little money, ou a little money, ou little money, né? Isso vai depender muito da frase. Fala assim, I need little money, eu preciso de pouco dinheiro. E aqui, quando você quer falar poucos dólares, agora, você não falou que dinheiro é incontável? Sim. Mas dólar você consegue contar. $1, $2, $3. É igual real. A few reais, a few dollars, tá? Alguns pontos percentuais ao longo das próximas algumas décadas, né? Ou seja, ao longo das próximas décadas. Few decades, poucas ou algumas décadas. Next, próximas. Over the next seria acima das próximas, ou seja, eu estou apontando para um período no futuro, né? The priorities of the domestic oil industry shouldn't be confused with the priorities of the nation. As prioridades da indústria do petróleo doméstico não deveriam, shouldn't é negativa do should. Should é um verbo que indica recomendação. Significa deveria. Shouldn't, não deveria. Não deveriam ser confundidas com as prioridades da nação. Tá? Então é um texto, gente, que claramente é um texto que não é brasileiro, tá? Que está defendendo os interesses dos Estados Unidos aqui, né? Vou traduzir só mais um pouquinho, tá, gente? The inherent limits of domestic oil exploitation have led many to embrace alternative fuels. Os limites inerentes, né? Lembrando que the é o artigo definido, que significa o, a, os e as, né? Os limites inerentes da exploração de petróleo doméstica levaram, né? Have led. Led aqui, gente, é o particípio do verbo lead, que é o verbo levar a alguma coisa. Lead, led. Led, tá? Lead, led. É um verbo irregular. Levaram. Aí, lembrando, ó, have led. Nós temos aqui o presente perfeito, né? O verbo have, mais o verbo principal no particípio. Levaram muitos a
abraçar ou adotar. Embrace quer dizer aderir a alguma coisa, ou seja, abraçar a causa, digamos assim, dos combustíveis alternativos. Indeed, just about the time Richard Nixon was promising to slash oil imports, Brazil was actually working to make it happen. Então, de fato, indeed, de fato, apenas, ou seja, just about the time, exatamente na hora, aqui o just quer dizer exatamente, about the time, ou seja, em torno do tempo, ou seja, exatamente na hora, que Richard Nixon estava prometendo cortar importações de petróleo, Brasil estava, na verdade, trabalhando para fazer acontecer. To make it happen. Fazer alguma coisa acontecer. Today, thanks to a mix of generous subsidies to stimulate ethanol production from sugarcane and mandates requiring that cars be equipped to run on alcohol, only about half the fuel burned by cars in Brazil is petroleum-based. Então, hoje, graças a, thanks to, graças a uma combinação, combinação de subsídios generosos para estimular a produção de etanol a partir do cana-de-açúcar. Sugarcane é cana-de-açúcar, tá? E mandates. Eu acho que tem a ver com lei isso aqui, né? Mandates, algo mandatório. Deixa eu pegar aqui a tradução exata. Aqui, ó, mask mandates. Mask mandates quer dizer que é obrigação de usar máscara, né? Não é? Ó, dropping mask mandates, ou seja, você está... drop quer dizer cair ou em queda. Então, acabar com a obrigação de usar máscara. Aqui nessa frase está dizendo que Denver... que o Tri County Health Department, que o Departamento de Saúde está considerando abolir com o uso mandatório de máscaras, tá? Leis ou mandatos requerendo que carros sejam ou estejam, equipados, be equipped, estejam equipados para rodar a álcool, ou seja, o carro a álcool. Então, os carros devem ser equipados, preparados para rodar a álcool. Apenas cerca de metade, only about half, metade do combustível queimado pelos carros, burn é o verbo queimar. Então, metade do combustível queimado pelos carros no Brasil é baseado em petróleo, tá? Bom, gente, é isso. Ainda falta muito, né? Já temos mais 3 parágrafos para ver, mas em breve a gente vai matar, entre aspas, esses parágrafos e começar a fazer os exercícios. Alright? I hope you enjoyed today's video. Espero que vocês tenham gostado. And don't forget to subscribe. Não esqueça de assinar e dar um joinha aí. Compartilhe com os amiguinhos. Bye, bye.